Sétimo ano! Tudo bem com vocês? Não tá? Porque agora é porque começa mais um Revisa Manu, cara! E no Revisa Manu de hoje, a Manu tá aqui passando rapidinho para fazer essa breve revisão para vocês, tá? A gente vai falar sobre reforma protestante. E quando a gente fala de reforma, a gente já pensa em quê? Em mudar as coisas de lugar, em quebrar alguma coisa e refazer isso, não é isso? E é assim que vai acontecer, pelo menos um pouco assim que vai acontecer. A ideia é que durante o fim da Idade Média, a igreja começou a construir basílicas, né? Uma das basílicas mais importantes desse período foi a Basílica de São Pedro. E começaram algumas reformas na igreja, onde começou a se gastar demais. E para sustentar, para que essas obras continuassem, a igreja começou a vender algumas relíquias sagradas e indulgências. Qual a diferença das duas? Indulgências é a venda da salvação e as relíquias sagradas, elas são como se fossem pedaços da cruz, santos. Então isso começou a ser vendido durante o período que vai anteceder a Reforma Protestante. E é importante falar também que no período que antecede a Reforma Protestante, já tinha surgido a imprensa com Gutenberg, tinha facilitado a questão da propagação de cópias. E surgiram também algumas pessoas que já não concordavam com essa postura da igreja, que foi o John Wycliffe e o João Hus. Eles já tinham surgido nesse período aí. Então, antes do Martinho Lutero, o Martinho Lutero ele foi um monge agostiniano. Ele era católico, né, cristão apostólico romano. Afinal, a Igreja Católica é a igreja cristã ali inicial. Então, o Martinho Lutero, ele acabou não aceitando aí essas indulgências, essas relíquias sagradas, tanto que o Martinho Lutero, alguns vão falar até que ele usava a seguinte afirmação: dos ossos dos 12 apóstolos em Roma é possível encontrar 13. Então ele estava basicamente demonstrando a partir do seu posicionamento que a igreja estava se corrompendo e estavam utilizando a fé das pessoas para angariar fundos. Para além disso, existia também a prostituição do clero. O que é a prostituição do clero? Antes, os padres, até hoje, né, os padres, eles não podem se casar, porque se entende que eles são adeptos do celibato. Claro que a igreja ortodoxa depois, os padres vão poder se casar e vão ter os pastores, mas antes os padres não poderiam se casar. E hoje também, na igreja católica, depois do Concílio de Trento, que foi dos movimentos com a Contra-Reforma, foi se decidido que continuaria o celibato e os padres não casariam. Então, o que começou a acontecer, sétimo ano? Durante esse período, o Martinho Lutero, ele questionava muito a questão do celibato porque os padres, eles estavam se prostituindo. Antes tinha uma forma de propagação da prostituição, inclusive, né? Que era através das marcas que ficavam no sapato das pessoas no chão lá, e as pessoas te deixavam escrito siga-me, a pessoa olhava pro chão, opa, deixa eu seguir aqui, porque é aqui que eu quero ir, aí disfarçadamente olhando pro chão, todo mundo já sabia o que ia acontecer, né? Que eles iam se prostituir. Então, muitos padres acabavam quebrando esse pacto do celibato na frente da população comum, na frente, assim, visivelmente, era nítido que isso estava acontecendo. Então, a prostituição, a corrupção do clero acabou também interferindo nesse posicionamento e descontentamento dos camponeses. Fora os valores que eram pagos pela salvação, que as pessoas pagavam para poder obter a salvação. Então, Martinho Lutero ele vai criar 95 teses que alegam que a salvação só pode ocorrer a partir da fé das pessoas, pela fé. Martinho Lutero estava estudando e ele teve um encontro ali no livro de Romanos, no Novo Testamento, falando sobre a salvação pela fé. E ele escreve essas 95 teses e chega lá, pá, na porta da igreja de Wittenberg e cola as 95 teses que alegam a salvação pela fé. Então, inicialmente, o Martinho Lutero ele não queria romper com a igreja, ele queria que a igreja fizesse algumas modificações internas. A igreja não vai aceitar, o Martinho Lutero acaba sendo perseguido, mas como é que o Martinho Lutero vai sobreviver se o João Hus e o João Wycliffe já tinham sido queimados vivos? Eles vão sobreviver com a ajuda de quem? Que classe social? Que classe?
Isso. Burguesia, burguesia, burguesia. Exatamente. A burguesia vai ajudar o Martinho Lutero aí nesse processo. E ele vai conseguir sobreviver e vai traduzir, inclusive, a Bíblia do latim para o alemão, que era o idioma ali do território que ele vivia, né? E depois dele vão aparecer quem mais? O João Calvino. É o Calvo. O João Calvino, ele vai surgir aí também. Ele vai surgir na Suíça, já em outro local ali, outra região, mas influenciado também pelas ideias do Lutero e apoiado pela burguesia. O João Calvino, ele vai começar a propagar a ideia de salvação pela fé. Mas qual a diferença aí do Martinho Lutero, do luteranismo para o calvinismo, por exemplo? A ideia de predestinação. Para o luteranismo, todos nós fomos predestinados à salvação, mas nós temos a liberdade de escolher se queremos ser salvos ou não. Enquanto para o calvinismo, o homem ele é predestinado desde o seu nascimento ou para a salvação ou para a perdição. E ao longo da vida, a gente vai saber disso a partir das atitudes desse homem. E mesmo assim, para o calvinismo, não adianta o que esse homem faça. Se ele foi predestinado para a salvação, ele vai ser salvo. E se ele foi destinado para a perdição, ele vai se perder. Então, inclusive, uma das ideias do calvinismo é que se uma pessoa é rica na terra, ela também vai ser rica no céu. É um símbolo, a prosperidade é um símbolo aí que ela vai ser salva. Então, existem algumas controvérsias a respeito disso, mas essa é a diferença da predestinação do luteranismo para o calvinismo. Outra coisa importante é que na Suíça também, na região da Suíça, vai surgir outro reformador, que é o Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio, ele vai defender o batismo por imersão. Daí vai surgir os batistas, os anabatistas, que vão dar origem aos batistas, que futuramente vão dar origem aos adventistas. Depois desse movimento, eu não falei de Henrique VIII. O Henrique VIII, ele vai promover a reforma protestante na região da Inglaterra, só que diferente dos outros, né, o Henrique VIII, ele vai querer ser, não só romper com a Igreja Católica, mas criar sua própria religião. Ele vai ser um rei absoluto, ele vai ter tanto poder político quanto poder religioso nas suas mãos. Então, ele queria unificar e só ele mandar na bagaça toda, entendeu? Então, era basicamente isso aí. E ele vai romper para poder fazer isso. Ele vai se divorciar da Catarina Aragão, porque ele já queria se divorciar há muito tempo. Ele se apaixonou pela Ana Bolena, primeiro pela irmã dela, depois por ela. Inclusive, uma curiosidade aí. Aí ele se apaixonou pela Ana Bolena, se divorcia da Catarina Aragão, casa com a Ana Bolena, tem a sua segunda filha, só que ele queria um herdeiro menino, né? Que só vai ter aí lá com a última esposa, e mesmo assim o menino depois vai ter problemas de saúde, depois que o Henrique VIII morrer, e o menino também vai morrer. Mas não adiantou nada ele sair matando todas as esposas. Mas voltando aqui, a Ana Bolena vai ser a esposa depois da Catarina Aragão, que ele vai se divorciar, e Ana Bolena vai dar origem, né? Vai ser a mãe da Rainha Elizabeth I, que vai governar, de fato, por mais tempo, depois do Henrique VIII. Vai ter outro filho, uma filha, que vai ser a da Catarina Aragão, mas quem vai governar mesmo vai ser a Elizabeth I durante um bom tempo aí, mesmo ele não querendo que a mulher esteja no trono. Mas fica aí essa curiosidade para vocês. Vai surgir um movimento para tentar reprimir toda essa reforma que está acontecendo religiosa na Europa. Esse movimento de luta da Igreja Cristã Apostólica Romana contra a reforma protestante vai ser chamado de contra-reforma. A contra-reforma vai ser concílios, reuniões e atitudes que a igreja vai tomar em detrimento do surgimento dessas outras religiões. E uma delas vai ser os jesuítas, né, a propagação do cristianismo a partir das expedições marítimas, inclusive vai ser fruto aí da Contra-Reforma. Outra coisa importante é a questão do Concílio de Trento, onde vai ser decidido ali que o celibato vai continuar, foi criado um index de livros proibidos pela igreja. Então é isso que você precisa saber aí sobre reforma protestante. Acho que falei tudo aqui nesse resumão, tá? O que eu falei aqui, vai ter algumas coisas que vai cair na prova, outras não. A prova tá mais simples do que o que eu falei. Então é isso, tá? Beijos, vai dar tudo certo e tchau, tchau. Até mais.